Olá, muito boa tarde para você. Hoje é o dia 27 de dezembro, estamos encerrando mais um ano e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado e sustentado o Senhor. Sabemos que durante esse ano nós vemos o cuidado do Senhor todos os dias, vemos o cuidado a cada segundo, a cada minuto e Ele tem nos surpreendido, não é mesmo? Então, nós estamos dentro de um propósito que são 7 mulheres que fazem parte do Salmo 70, onde ali o salmista Davi, ele estava em uma aflição muito grande. Ele estava numa aflição profunda, onde ele clamou ao Senhor. E essas 7 mulheres, elas vão trazerem cada uma vão trazer uma tradução diferente. Por exemplo, a minha é a King James, mas cada uma Deus vai usando conforme a necessidade de cada um. Esse salmo é um salmo muito poderoso. Às vezes nós nos encontramos como Davi e achamos que os inimigos é mais forte que nós, mas temos um Deus que é mais forte do que qualquer inimigo. Nós podemos enfrentar qualquer coisa com o Senhor. Nós podemos transpor muralhas, como disse o salmista Davi. E aqui na minha King James diz assim, aqui no título já diz tudo. Súplica pelo socorro de Deus. Olha, súplica pelo socorro de Deus. Ou era Deus para socorrer ele ali, ou era o fim. Só Deus poderia socorrer Davi naquele momento. E diz assim, Salmo 70. Ó Deus, para a minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Quantas das vezes nós nos encontramos como Davi? Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Às vezes passamos por tantas aflições, tanta agonia, que é preciso Deus nos socorrer com um milagre urgente, porque ou Deus faz, ou é o fim, porque Deus é a nossa solução, Deus é o nosso refúgio, Deus é a saída de todos os problemas que enfrentamos. E aqui diz mais assim, cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem, cobertos de desonra, os que se divertem com a minha desgraça. Quantas pessoas que se divertem com a desgraça alheia, começam a fazer chacota, rir, começam a dizer, bem feito, bem feito. Os próprios da nossa família, quando acontece, porque a palavra de Deus fala que no mundo que viveis tereis aflições, o justo vai viver por aflição. Mas há uma promessa para nós. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E certamente vocês também vão vencer. Se o próprio Jesus nos deu essa liberdade, essa verdade, que se nós crermos, porque foi dado o livre-arbítrio, para nós escolhermos, e nós escolhemos o bem, escolhemos crer na verdade, crer no que diz a palavra de Deus. Quem somos nós? Não, no mundo que viveis tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o nosso Pai, o nosso Abba, fez essa promessa, nós também vamos vencer, se nós crermos nele. E ele diz mais assim, recuem, cobertos de vergonha, os que maliciosamente murmuram. E diz assim, bem feito, bem feito. Até os próprios da nossa família, bem feito, ficou desempregado, bem feito, só vive na igreja. Aí, não faz mais nada, agora não sai da igreja, vive jejuando, passa 7 horas de jejum na igreja e agora está aí, pedindo dinheiro emprestado, dependendo do outro. Bem feito. Por que não vai pedir ajuda
lá na sua igreja. Quantas das vezes eu já ouvi isso? Vai pedir ajuda ao seu pastor, vai pedir ajuda à igreja que você vive lá 24 horas, os próprios da nossa casa, os próprios que o diabo usa, porque o diabo, meu povo, não vem com um chifrinho, não. Ele usa pessoas no trabalho, pessoas da nossa família, até dentro da igreja. E diz, ó, bem feito porque ficou desempregada, bem feito porque não deu certo na vida sentimental, bem feito. E ainda diz mais assim, contudo, se alegrem. Contudo o quê? Se alegrem e regozijem por sua causa. Ele não está dizendo aqui, o salmista Davi, se alegre e regozijem por minha causa. Não. Se alegrem e regozijem por causa do Senhor. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o reino, é sobre as pessoas. Que a cada dia nós viemos diminuir e o Senhor cresça. É sobre Ele. Por isso que o salmista Davi foi o homem segundo o coração do Senhor. Porque o foco de Davi não era ele, e sim o reino de Deus. E ele diz mais. Todos os que te buscam, porque Deus é grande. Contudo, aqueles que se alegrem e regozijem por tua causa. Todos os que te buscam. Não é aqueles que não buscam, é os que buscam o Senhor. Porque nós que buscamos o Deus Todo-Poderoso, temos que nos alegrar. Aqui não está dizendo que é aqueles que não buscam, não. Porque aqueles que não buscam não quer vida com o Senhor. Não quer pagar o preço de estar 7 horas de jejum. Não quer pagar o preço de buscar e ter intimidade com o Senhor. Não quer pagar o preço de amar o seu Senhor. Não pela sua mão, mas sim pela sua face. E lembrar de onde Ele tirou, quem realmente Ele é. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é o Verbo vivo. Ele é a rosa de Saron. Ele é o El Shaddai, Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. É promessa. E nós temos que crer nisso. E diz mais ainda, Deus é grande. E muitas das vezes, meus amados, minhas amadas, nós vemos Deus como um Deus pequeno. Nós queremos ensinar a Deus como Ele tem que fazer na nossa vida. Não, Deus sabe de tudo. Nós muitas das vezes queremos barganhar com o nosso Criador, que conhece e sabe quanto fio de cabelo tem na nossa cabeça. Um Deus que sabe que hora que nós acorda, que hora que nós nos levantamos, que hora que vamos nos deitar, para onde nós vamos, que hora que vamos chegar. Ele sabe de tudo. Deus é grande. Deus não é pequeno. E às vezes no momento da dor, como Davi se encontrou aqui, nós vemos e achamos que Deus é um Deus pequeno. Ó Senhor, o Senhor não está vendo? Apressa-te em socorrer-me. Salva-me, Senhor, porque Tu és o meu libertador. Só Deus pode nos libertar, porque Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso segurança. É Ele que nos segura. É Ele que nos protege. É Ele que nos guarda, como a galinha guarda os seus pintinhos. Olha a proteção do nosso Criador para conosco. Deus é incrível. Deus é maravilhoso. E ainda diz assim, proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. É sem cessar, não é para parar. É diariamente, sucessivamente, não pode parar. Tem que adorar, tem que amar, tem que fazer coisas grandiosas por Ele. Porque não é sobre nós. Não é sobre você que vai assistir esse vídeo. É sobre o nosso Senhor, é sobre o Criador. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Podemos ver Deus em tudo. Olha para a natureza. Olha o que Ele fez na natureza. A natureza já fala por si só, meu povo. A natureza já fala da grandeza do nosso Criador. Ele é o Senhor. Só Ele é digno de adoração. Não há outro além dele. Ele é o nosso Yahvé. Aleluia. E diz mais. Sendo eu
um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Apressa-te em me honrar, Senhor. Ele estava tão aflito, o salmista Davi, que ele fala 2 vezes, Senhor, apressa-te. Ou é o Senhor para me salvar, ou eu não sei o que será da minha vida. Porque os inimigos, Senhor, zombam de mim. Quantas das vezes o diabo usa pessoas para zombar de nós, zombar da nossa fé, zombar do nosso caráter, zombar da nossa credibilidade, porque a partir do momento que nós recebemos o nosso Senhor como nosso Salvador, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E as pessoas têm que nos respeitar, porque agora nós somos nova criatura. Nós não vivemos mais de passado. Nós olhamos para o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós não tiramos o olhar da cruz. E é isso que o salmista falou. Que diz assim, ó Deus, apressa-te em valer-me, ou seja, em honrar-me. Honra-me, Senhor, perante os meus inimigos. E você pode falar isso para Deus. Honra-me, Senhor, perante os meus inimigos. Não me deixe ser envergonhado. Eu tenho te servido com fidelidade. Eu tenho te honrado, Deus Todo-Poderoso. Apressa-te em fazer esse milagre, porque eu dependo de ti. Senhor, eu não tenho outro Deus a quem clamar. Eu não tenho outro Deus a quem suplicar. Eu só tenho o Senhor. O Senhor é o meu Abba, é o meu Pai. Aleluia. E diz mais para terminar. Tu és o meu alívio e meu libertador. Quem é o nosso alívio? É a nossa família? É o nosso cônjuge? Quem é o nosso alívio? É o nosso vizinho? É o nosso filho? É os nossos netos? É os nossos colegas de trabalho? É o nosso patrão? Não. O nosso alívio é o Senhor. Ele é o nosso alívio. Nos momentos mais difíceis de tribulação que Davi viveu, ele reconheceu que se não fosse o Senhor na vida dele, ele não sabia o que ele ia viver. E se não fosse o Senhor, talvez Davi, nós não conheceríamos quem é Davi hoje. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Deus sabia e conhecia as intenções e as motivações de Davi. É por isso que não foi o Moisés, o segundo coração de Deus, não foi o Elias, o Eliseu, aleluia. Não foi Josué, foi o Davi, aleluia. Que possamos, meu povo, ter esse coração, segundo o coração de Deus. Que possamos ter essa unção de humildade, de hombridade, de obediência ao Senhor, de impactar o mundo espiritual com a nossa obediência. E possamos ter essa liberdade de dizer, Senhor, Tu és o meu alívio. Porque isso só acontece através da obediência. Isso só acontece através de humilharmos diante dEle. Quando nós nos submetemos ao nosso Criador, aí, meu povo, nós temos essa liberdade para dizer, Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Aleluia, aleluia. E ainda para terminar, ele diz, Senhor, não tardes mais. Porque para ele, talvez estava demorando, não sei. Ele estava tão angustiado que ele pediu para o Senhor apressar 2 vezes. Percebe-se que foi 2 vezes que ele pediu para o Senhor? Apressa-te. Ele estava angustiado. Ele precisava daquela vitória. Os inimigos zombavam dele, chicoteavam dele. E diziam, bem feito, Davi. Bem feito. Os inimigos queriam desonrá-los. Mas quando nós acreditamos num Deus vivo, que morreu e ressuscitou no 3º dia, meu povo, o céu é o limite. Aleluia. Deus forte e verdadeiro. O céu é o limite para todos nós. Que essa palavra entre de forma revelada. Que o Espírito Santo alcance o que eu não pude alcançar. Apenas como disse Davi, eu sou uma pobre e miserável, cega e nua, que sou totalmente dependente do meu Criador, do meu Abba e do meu Pai. Que você tenha essa palavra no fundo do seu coração. E quando vier um momento de aflição e tribulação, como foi Davi, fala para Deus. Coloca seu joelho no chão, não deixe o diabo te condenar. E fala para ele, Senhor, apressa-te.
Senhor, honra-me diante dos meus inimigos. Senhor, os meus inimigos querem me envergonhar. Os meus inimigos querem me ver caído no chão. Os meus inimigos querem me ver na lama. Mas, Senhor, apressa-te em me dar esse milagre. Apressa-te em socorrer-me, Deus meu, porque Tu és o meu amparo e o meu libertador. Tu és o meu auxílio. Tu és a minha esperança, como diz o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está escrito que aqueles que esperam pelo Senhor não ficarão decepcionados. Eu te desafio, espere no Senhor. Você vai ver, Ele nunca vai te decepcionar. Porque às vezes nós estamos esperando por Ele. E é Ele que está esperando por nós. É Ele que está dizendo, não, estou esperando por você. Apenas se abra como Davi se abriu. Apenas ore, me busque. Deixe eu ser o seu alívio, como eu fui para Davi. Deixe eu ser o seu refúgio, como eu fui para o meu servo de Davi. E Jó também fala em 42, que o Jó, ele estava com o coração fechado. Mas se você for em 42, você vê. Então, Jó abriu o coração. Então, significa que Jó, você pode depois meditar na sua Bíblia, essa aqui é a King James. Jó estava com o coração fechado. Enquanto nós estivermos com o coração fechado, Deus não vai poder fazer. Davi estava com o coração aberto. E se você perceber, se for lá em Jó, em 42, você vê que Jó tem vários capítulos. Por que só no 42 ele abriu o coração e Deus pôde fazer? Olha a caminhada que Jó fez. E só no 42 ele pôde abrir o coração. Será que é preciso a gente passar esse tempo inteiro? Passar essa longa distância para abrir o coração para Deus? Sendo que a gente já pode abrir agora. Porque nós temos que viver, meu povo, é agora. O amanhã pertence a Cristo. Nós temos o hoje, agora. Então Jó abriu o coração. E depois que o Jó abriu o coração, foi que Deus pôde dar tudo em dobro. Então, enquanto o nosso coração estiver fechado, Deus não vai poder agir. Ele não vai poder fazer coisas grandiosas. Ele não vai poder tirar água da rocha. Ele não vai poder abrir o Rio Jordão para nós passarmos em terra seca. Não vai. Sabe, povo, Deus cuida nos detalhes. Essa passagem me chama muito a atenção. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas eu preciso falar isso. Deus é um Deus de detalhes. Eu até me emociono com isso. Minha voz está um pouco rouca, mas pelo meu Senhor eu faço qualquer coisa, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o luto de depressão e síndrome do pânico que eu tive, que Ele foi. Eu estive como Davi, que eu falei para Ele, Senhor, apressa-te. Parece que aqueles inimigos, meu povo, iam me devorar. Parece que aqueles inimigos, eles iam me envergonhar. Mas o diabo, ele é só como um cachorro na coleira do Senhor. Isso me alegra, porque Deus não perde o controle de absolutamente nada. Nada. Ele está no controle de tudo. O diabo é só um cachorro na coleira do nosso Deus. Por isso que tudo que nós temos que fazer é agradá-lo. Tudo que nós temos que fazer é seguir o que o Davi fez. Em momentos de aflição, de angústia e de tristeza, clamar e dizer, apressa-te, Senhor, porque eu só tenho o Senhor. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho Deus Baal. Eu não tenho Deus Mamon. Eu só tenho o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e que me ama do jeito que eu sou. Me ama, me amou primeiro. Faça essa oração para Deus e agradeça, porque se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a cruz do Calvário, jamais estaríamos aqui. Porque Deus conhece as intenções e as motivações. Se cada uma entrou nesse propósito, dessas 7 mulheres, entrou nesse propósito, é porque foram as escolhidas do nosso Deus. E Ele sabe quem Ele escolhe. E para você que vai ver esse vídeo, que talvez diz assim, mas eu estou passando um momento tão difícil. Parece que esses leões vão me tragar. Não vão, não. Eles não tragaram Daniel ali na cova dos leões, aleluia. Eles caíram, mas o Senhor fechou a boca. Vocês já se imaginaram? Cair numa cova de leão, onde só tem leão bravo.
Vocês já se imaginaram nisso? E os leões vê ele ali e fingir que não tem ninguém. Fecharem a boca. Gente, esse Deus é poderoso. Esse Deus é maravilhoso. Voltando ao assunto do povo de Israel. Você já se imaginou você pisar em terra seca? No Rio Jordão, Deus abriu as águas. Gente, isso é miraculoso. Eu quero pular da cadeira de tanta alegria. Uau! Deus poderoso. Ele deixou a terra seca. Vocês já imaginaram se aquela terra tivesse cheia de lama? Com aquela lama mole, pegajosa. Aquele povo ia escorregar. Eles iam, um ia quebrar uma perna, outro ia quebrar um braço. Porque era muita gente. Um ia pisar no outro, ia pisotear. Vocês já se imaginaram nisso? Não ia conseguir lidar com tanta gente. Mas olha o detalhe do Senhor, aleluia. Meu povo, ele deixou a terra seca. Eles pisaram em terra seca. Ninguém escorregou, ninguém se tropeçou um no outro, ninguém quebrou braço, quebrou perna, porque tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então confie no Senhor, abrace a causa dele, espere, ainda que pareça demorado. Abacuque 2, certamente virá e não tardará, é promessa. Meu povo, não é no seu tempo. Eu achava que a cura da depressão era no meu tempo. Eu passei anos com depressão e síndrome do pânico. Que eu achava que aqueles inimigos iam me tragar. Mas o diabo era só como um cachorro na coleira do meu Senhor. Isso me trazia um conforto e uma autoridade tão grande. Porque é isso que a obediência faz. Ela te traz autoridade. Creia no que eu estou falando. A obediência ao Senhor te traz uma autoridade imensurável. E o mundo espiritual é obrigado a se dobrar diante de você. Em nome de Jesus. Porque aconteceu comigo e pode acontecer com você, se assim você crer. Eu te agradeço por estar aqui comigo nessa palavra. Muito obrigada para aqueles que vão ouvir. Que Deus possa abençoar grandemente. E para finalizar esse Salmo 70, eu vou fazer uma oração. Peço que você curve a sua cabeça e esteja comigo em concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Salvador eterno, pelo sangue de Jesus. Eu te agradeço pelo preço da cruz do Calvário. Eu te agradeço por nos perdoarmos e jogar os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembrar mais. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado e sustentado o Senhor. Eu te agradeço pelo cuidado. Só em nós, meu Pai, não estarmos numa fila de hospital, não estarmos dependentes, escrava de medicamento, meu eterno querido. Isso é um milagre. Acordarmos, meu Deus, abrir os nossos olhos, meu Pai, sem milagre. Nós vivemos milagre todos os dias, mas muitas das vezes nós agimos como H. A fonte às vezes está ali tão pertinho e nós, aflita como H, e diz assim: tu és o Deus que me vê, e depois volta atrás. Porque é isso que a aflição faz. Quando nós estamos aflita, nós não vemos a sua maravilha. Só achamos que o Senhor está presente quando vivemos milagres. Mas se passamos por momentos difíceis, o Senhor não está ali. Mas não é bem assim, meu eterno querido Salvador. Eu te louvo pela minha vida. Eu te louvo pela vida dessas mulheres que estão comigo dentro desse propósito. Eu te louvo pela vida dessa pessoa que vai assistir esse vídeo. Ó, meu Salvador querido, que ela seja impactada. Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça. Espírito doce e maravilhoso, que a cada dia nós viemos ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Que viemos mergulhar nas águas profundas, meu Salvador querido. Porque eu sei que o Senhor quer fazer e vai fazer. Mas não depende do Senhor. Depende de cada um de nós. Abrirmos o coração como Davi abriu e reconhecermos, nos humilharmos diante do Senhor, porque só assim vamos ter autoridade sobre o mundo espiritual. Eu abençoo, meu Pai, essa pessoa que vai ouvir esse vídeo. Eu abençoo essas mulheres que estão comigo. Eu declaro que elas venham ser honradas como Davi foi honrado pelo Senhor.
que elas venham viver o milagre da vida delas, que elas têm esperado no Senhor há anos. Talvez sonhos de uma vida que parece que acabou e enterrou, mas o Senhor diz: volte a sonhar, volte a sonhar. Volte a sonhar, porque eu vou fazer. Não enterre o sonho. Continue perseverando. Só mais um pouquinho. Espere só mais um pouquinho, porque eu vou fazer. Eu sou o Deus de já. Operando eu, ninguém pode impedir. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Aleluia. Senhor, obrigada. Eu te louvo. Às vezes falta palavras, meu Deus, para falar da tua grandeza, para falar da tua misericórdia, mas eu sei que o que eu falei aqui não fui eu, foi o Senhor, como o Senhor colocou as palavras na boca de Jeremias. Isso é o suficiente para alcançar essa pessoa que está passando pelo momento difícil, que está passando por uma escuridão que parece que nunca vai ter fim, mas vai ter fim, porque a nuvem, para mim, parece que nunca ia clarear, mas clareou. E eu profetizo que a nuvem dessa pessoa venha clarear e o nome de Yahvé venha se manifestar na vida dela, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e amém.